Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be? Olá, eu sou a Carla Sindara, sou autora do livro Caminho Sagrado das Cartas Ciganas, uma jornada interior. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo vários comentários sobre o meu trabalho, vários comentários muito bacanas, assim, as pessoas têm tido uma receptividade muito boa com relação a esse livro e o oráculo. E agradeço a todas elas, porque cada vez que elas falam um pouco do meu trabalho, de alguma forma me traz a sensação de que valeu a pena, né, esperar tanto tempo para lançar esse livro. Esse livro ele foi escrito, ele começou a ser escrito quando eu estava grávida da minha filha. E eu estava mais ou menos com 4 meses de gravidez. Minha filha hoje tem 21 anos, vai fazer 22 em novembro. Então, é um caminho sagrado mesmo, porque foi o meu caminho, né? Eu trabalho há 30 anos com oráculos e há mais de 25 como terapeuta. Então, eu quis associar o meu trabalho como terapia alternativa à aliança com o baralho cigano, que é como mais ou menos eu administro as minhas orientações, as minhas interpretações nas consultas com os meus clientes. Por que eu quis associar a terapia alternativa ao baralho cigano? Porque não adianta às vezes a gente jogar e a gente falar sobre um problema e a gente não ter uma ferramenta de solução. As ferramentas que eu coloquei nesse livro são ferramentas básicas, mas são ferramentas para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Nós temos cursos maravilhosos aí, muitas pessoas bacanas dando curso, que podem oferecer e acrescentar nas ferramentas que foram colocadas aqui nesse livro, para que vocês possam enriquecer o trabalho do oráculo com o baralho cigano. Tentei fugir um pouco só do aspecto divinatório, apesar de ser importante a gente jogar e a gente ter essa linguagem que as pessoas vêm buscar, de querer saber o que vai acontecer no futuro. Mas eu, como terapeuta, eu tenho muito cuidado em direcionar uma orientação e transformar essa orientação na definição de uma verdade absoluta na vida de um cliente. Porque isso é muito sério. Porque muitas pessoas às vezes transformam a vida, dão uma virada na vida do nada por conta de uma orientação que você deu. E a gente sabe que um jogo, ele representa a tendência daquele momento. Então muitas vezes naquele momento a pessoa está realmente receptiva àquele caminho, mas não tem como você puxar para você a responsabilidade de dar uma definição para a escolha de alguém que precisa pensar, refletir e definir o seu caminho com uma certa lógica, com um certo bom senso e com responsabilidade. Então é muito sério trabalhar com oráculo. É muito sério você estar diante de alguém que depende de uma orientação sua para acalmar o seu coração, para acalmar a sua ansiedade e até para tomar uma decisão. Então esse livro, O Caminho Sagrado das Cartas Ciganas, ele fala sobre várias coisas. Ele fala sobre todas as lâminas, a gente fala sobre o surgimento e a origem do povo cigano, a chegada do povo cigano aqui no Brasil. A gente tem a parte do xamanismo, que eu coloquei dentro do livro, porque eu trabalho com filosofia xamânica, eu trabalho com roda de cura. Eu hoje trabalho, o meu trabalho basicamente, além da terapia, mais direcionada com os oráculos, eu trabalho muito com o universo feminino dentro do xamanismo. Então eu quis colocar uma parte desse trabalho aqui no Caminho Sagrado das Cartas Ciganas. E queria falar para vocês um pouquinho a respeito de algumas cartas que eu particularmente tive como escolha, né, modificar ao meu gosto, né, reproduzir
as minhas ideias, né? Na verdade, eu criei o livro, eu escrevi o livro, e o Alex Ginter, ele foi o grande, na verdade, ele foi a alma do meu trabalho, porque foi ele quem deu vida ao meu trabalho. É um artista maravilhoso, um designer que tem um trabalho maravilhoso e que eu indico para todo mundo. Então, quando eu fui falar do navio com ele, que é a carta do navio, eu pedi a ele, eu falei, eu queria um navio, como eu gosto muito de mitologia, eu gosto de todas as mitologias, eu sou muito apaixonada em ler, estudar, eu sou apaixonada pela mitologia nórdica, e eu queria um navio viking, e ele fez um navio viking no meu baralho. A carta do caixão, que é uma carta de corte, já é uma carta que traz um peso, né? A gente às vezes quando ela sai muitas vezes, além dela falar de um novo ciclo, o aspecto positivo dela, tem todo um simbolismo de uma nova fase, o início, o término de uma fase para o início de outro, né? Pode falar de cirurgia, pode falar de coisas que vão ser cortadas, assim, mas com um propósito significativo. Mas é uma carta que muitas vezes ela acaba se tornando pesada, então eu não quis colocar a carta do caixão, como em alguns baralhos que são europeus, né, que vêm do segmento da Lenormand, eles têm. Eu quis colocar apenas um cemitério para que fique subentendido para quem está lendo, né, para o oraculador, interpretar que aqui a gente tem uma transição de morte e renascimento. Essa carta aqui foi uma carta que desde o dia em que eu comecei a escrever o livro, eu imaginei que a minha cruz não poderia ser só uma cruz. A minha cruz tinha que ser nas costas de um homem, e essa cruz tinha que ser tatuada nas costas desse homem, e esse homem tinha que estar num local como se ele estivesse ou indo para algum lugar ou terminando o ciclo dele, porque isso tem um significado também. Então essa carta aqui é a carta que teve a ideologia, e dentro do meu imaginário ela foi a carta mais antiga a ser elaborada por mim. A carta do Sol, que é uma carta que eu pedi para que fosse gigantesca, que fosse muito solar, que representasse exatamente tudo aquilo que essa lâmina traz para a gente, que é uma carta que traz uma energia muito forte, né, de luz no fim do túnel, de você expandir, de você crescer, de você prosperar. Então, também teve uma participação do meu gosto. A carta da âncora foi ideia do Alex e foi uma das cartas que eu achei mais bonitas do baralho cigano que ele elaborou junto comigo. É uma carta que representa exatamente o que ela é. E as pessoas não sabem o que acontece por trás de um trabalho quando a gente elabora um livro com um oráculo. Esse livro com esse oráculo, ele tem uma história minha, uma jornada minha, que passa por aqui, que chega até vocês. Mas ele teve a magia do encontro entre duas pessoas que não se conheciam e que conseguiram entrar numa sintonia de criação que fez com que a arte ela criasse vida a partir dessa sincronicidade minha com Alex. E essa carta, nessa carta eu não tive participação. Essa carta foi 100% feita pelo Alex. E ele, sem saber, ele estava dando para o meu baralho a conotação que é a conotação do que é a carta da âncora, né? Tem alguns aspectos que é da estagnação, de estar parado, de estar, se não tomar cuidado, tem que perceber o quanto você não está fluindo as coisas na sua vida por você estar mantendo, né, ficando na zona de conforto, ficando enferrujado naquele período de paralisação, mas ao mesmo tempo, ela é uma carta de muita segurança.
ela é uma carta de muita firmeza, ela é uma carta que aqui, nesse baralho, a gente percebe que a onda vem e a âncora fica. Então, seja lá qual for o problema que você passe, quando você tirar essa carta aqui, você se lembra que tudo passa. Bom, essa carta é uma carta muito especial, porque eu sou iniciada há 33 anos e minha raiz vem da Umbanda. Eu tenho um carinho imenso por algumas entidades da Umbanda. E essa carta aqui é a carta que representa a criança que me acompanha. Me acompanha, que foi a primeira apresentação que eu tive com os rituais de Umbanda, foi dado por ela. A primeira ligação que eu tive com a Umbanda foi através dela. Então, em respeito à luz que essa criança me traz, me dá e faz parte da minha egrégora espiritual, eu coloquei ela no meu baralho. E a casa, para mim, é a casinha dos meus sonhos. É a casinha dos sonhos de todo mundo que trabalha com medicina natural, que trabalha auxiliando as pessoas a resgatarem a sua ancestralidade. Então, não vou falar de todas as cartas, né? São muitas cartas, né? As outras cartas são lindíssimas também, todas elas têm um aspecto muito bacana. O rato eu pedi que fosse bem leve, porque o rato normalmente é uma carta também bem pesada. Então, o que eu queria dizer a vocês é que, primeiro, queria agradecer, queria dar meu muito obrigado a todas as pessoas que estão enaltecendo, que estão me fazendo perceber o quanto vale a pena você investir nos seus sonhos, porque isso aqui foi um sonho meu, que ficou guardado dentro de uma gaveta durante 20 anos. E para muitas pessoas pode ter um valor simbólico, mas para mim tem um valor de alma. Tem um pedacinho da minha alma em cada livro desse aqui. Cada um que compra, cada um que lê, cada um que leva o oráculo, leva um pedacinho da Carla Sundara, porque tem muito de mim aqui. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que estão sendo aliadas e que estão de alguma forma me prestigiando, usando o meu oráculo e falando bem dele. Queria agradecer ao grande Espírito, ao grande Pai. Queria agradecer ao povo cigano, aos ancestrais do povo cigano, aos espíritos iluminados do povo cigano, que nos deram a oportunidade de conhecer um oráculo que vem através da sua tradição, o respeito que eu tenho a esse povo, o respeito que eu tenho à cultura cigana e o respeito que eu tenho ao caminho e à jornada e à ancestralidade deles. Esse livro está longe de querer imitar o trabalho de ninguém. O meu trabalho, ele simplesmente teve como objetivo ampliar, esclarecer e trazer para as pessoas uma visão um pouco mais ampla em relação às ferramentas que podem ser acrescentadas nas lâminas do baralho cigano para que o jogo fique um pouco mais enriquecido. Mas lembrando sempre que ao jogar a gente sempre tem que pedir licença e a gente sempre tem que agradecer ao povo cigano, aos ciganos de luz que trabalham no caminho do bem, que possam iluminar a nossa mão, os nossos olhos e a nossa boca, porque a palavra tem poder. Então, quando você for jogar, quando você for orientar, muito cuidado com as palavras que vão sair da sua boca. Não jogue brincando de ser Deus. Jogue orientando
jogue aconselhando, principalmente jogue mostrando para a pessoa o que ela deve trabalhar no caminho dela, para que a vida dela fique melhor. Um grande abraço a todos e fica um beijo especial para todo mundo que está fazendo um trabalho muito bacana com o meu oráculo.